A história de hoje é de um casal que se encontrou graças ao destino, uma professora e uma limitação. Mais para frente, haverá mais personagens nessa história emocionante, um pouco confusa, mas de muito amor e superação. Ayla Sofia e Alan Gabriel são o casal dessa história, Lohane, a professora. Ayla era uma jovem de 17 anos que nasceu com algumas limitações, uma delas deficiência visual. Um dia, conheceu um instituto para pessoas com deficiência visual e outras deficiências. Lá, Ayla se inscreveu para aprender algumas coisas como digitação, orientação e mobilidade, Soroban, Braille, Avas. E assim fez. No dia 19 de abril de 2016, se iniciaram as suas aulas. O seu pai, sua mãe e sua irmãzinha mais nova iam com ela para o colégio, e ali ela praticava suas aulas. Até que um dia, já não muito interessada em estar no instituto, meio que queria desistir. Até falou com a professora, que era muito legal com ela. Ah, acho que vou desistir daqui, sei lá, não tô me dando bem nesse local. E a professora, muito preocupada com o desenvolvimento dela, falou: não faça isso. Você está indo tão bem. E elas ficaram conversando, jogando tempo de aula fora, até que a professora perguntou: quer fazer amizade? Tenho dois alunos bem interessantes e legais. E a jovem, um pouco chatinha, disse: ah, pode ser. Talvez seja interessante. Falou com um pouco de desdém. E ali foi. Conheceu um dos alunos, Arthur, um rapaz muito gente boa. Aí ela fez amizade, conversou um pouco, trocaram opiniões sobre o colégio, perguntaram sobre a deficiência um do outro. Até que a jovem se despediu e disse: vamos. E assim seguiram. Lohane disse: vem, vou te apresentar o outro. Vem, gente boa também. E ali foram, em direção a uma rampinha que tinha no colégio. A professora então apresentou Alan para Ayla. Se cumprimentaram logo de cara com um beijinho no rosto. Diferente da amizade anterior, ela ficou tímida e vermelha de vergonha. Ayla iniciou um papinho. Ela ficou diferente, bastante vermelha, tímida e nervosa. O rapaz passou a mão nos seus cabelos e disse: nossa, seu cabelo é liso e lindo. E ela, à força, mas agradeceu, deu um leve sorriso tímido. O rapaz teve que prosseguir, pois tinha mais aulas no colégio. E ali a jovem ficou paralisada por alguns minutos, com a professora chamando: vamos. Vamos. E nada ela respondia. E a professora então voltou: vamos. O que está acontecendo? E a jovem, tentando disfarçar, disse: nada. Então seguiram para a sala da professora, e lá conversaram. E aí então ela disse: aquele rapaz mexeu comigo, professora. E ele é diferente, eu gostei dele, ele parece ser muito lindo. Falou com muita convicção e um sorrisinho tímido. E a professora então disse: gostou, né? Então a jovem tinha uma inspiração para voltar com entusiasmo para o colégio. E assim seguiu durante semanas, muito empolgada para ver o rapaz novamente. Só que o destino parecia não estar de acordo. Quando ela ia, ele não estava. Quando ela faltava, ele estava. Um desencontro. E o coordenador, que era muito amigo de Alan, disse: a menina veio semana passada, tão linda, toda arrumada para te ver, perguntou de você e tudo mais. Quando falei que você não estava, ela ficou tão triste e decepcionada, e seguiu suas aulas, vi que com raiva. Disse Rodrigo a Alan. E ali ele ficou normal, dizendo: ah, tá. Mas com um pouco de curiosidade, assim que o homem explicou para o jovem, ela estava de vestido amarelo, uma sandalinha branquinha, um colarzinho no pescoço, cabelo liso, maquiada, um batom, brincos. Muito elegante estava ela. E os olhos do rapaz brilharam. Que pena que eu não estava. Tive que resolver algumas coisas na escola de música. Disse o jovem com o tom de raiva por não ter visto-a. E assim seguiu por algumas semanas, talvez até meses, até que um dia a professora Lohane bolou um plano: vou ter que juntar o destino desses dois, e vai ser neste passeio. Então ela disse para a jovem: vem para um passeio.
E a jovem: não vou ter compromisso nesse dia. E a professora então olhou e segurou em seu ombro: tem certeza? O fulano estará lá. E ela não podia deixar passar: vou desmarcar meus compromissos, tudo. Estarei lá, pode ter certeza disso. E a jovem, muito empolgada e saltitante, mandou mensagem para sua amiga dizendo: não vou mais para o rolê, terei um compromisso nesse dia. E sua amiga ficou com raiva, perguntando o porquê. Ela disse: vou ter um passeio da escola, e não perderei por nada. O Alan estará lá, tenho que ver ele novamente. E sem mais nem menos, sua amiga perguntou: tá apaixonada, amiga? E a Ila nada respondeu, só mandou um emoji de coração e um dedinho de joinha. Chegou o sonhado passeio. Aí ela se arrumou inteira, ficou linda, com um conjuntinho rosa, uma maquiagem sutil, um perfume muito elegante. E o seu pai a levou. No caminho, questionou: uai, filha, está empolgada ou é impressão minha? E ela então tentou disfarçar: não, vocês querem que eu me desenvolva, e estou indo fazer o que vocês querem. Mentiu a jovem. Então seu pai a deixou no colégio e, quando estava próximo de sair, disse: olha lá, o Alan está aqui. Sei. O seu desenvolvimento. Tchauzinho. Bom passeio. Disse o pai. E ali estava, aguardando o ônibus chegar para ir para o passeio com a professora. Ali não tiveram um primeiro contato ainda. Até que entraram no ônibus, e a professora disse: uai, não irão sentar perto um do outro? Ambos ficaram sem graça. A irmã de Alan estava com ele, ficou enciumada e com raiva, mas os jovens sentaram juntos durante o passeio e ficaram calados por alguns momentos, trocavam algumas palavras, até que então ele ofereceu uma balinha para ela. E a jovem disse: não, muito obrigada. No primeiro momento, ela recusou. 5 minutos depois, disse: aceito a bala, pode me dar? Ele disse: claro, é de tamarindo. Entregando em sua mão, com o gesto, um toque bem suave no braço dela para entregá-la. Ali ela puxou alguns assuntos, perguntando a idade, aonde mora, gosto musical, e conversaram bem pouco, para ser sincero. Até que chegaram no passeio, e o bonito não deu a atenção que ela estava esperando. Ficou frustrada, para ser sincera, bem sentida. Até que chegou a hora de ir embora, e ambos estavam perto um do outro. Até que ela tocou em sua mão e disse: desce, garoto, para baixo. E ele: não. Ela desce logo. Disse com a voz com raiva. E então ela se afastou e perguntou ao amigo: ele é gay? E o amigo, sorrindo, disse: não. E voltaram para o instituto, ambos sentados juntos novamente. Conversaram mais no segundo momento. Ela perguntou sobre a vida dele, entre outras coisas. Então ambos seguiram para o refeitório do colégio para esperar sua mãe chegar, e ali ele fez companhia a ela até que a mãe da jovem chegou para buscá-la, e eles se cumprimentaram. E logo ele seguiu, cada um para sua casa. Depois de uns 15 dias, ela resolveu procurar o jovem novamente na escola, e lá ele não estava, para variar. Então ela resolveu pedir o número de Alan para Arthur, o seu melhor amigo. E antes de pedir o número, questionou: ele é casado? Ele namora? E o amigo então deu uma gargalhada: só se for com o violão. E logo falou: dá o celular aí para mim anotar. Ela foi correndo no carro do pai buscar o seu aparelho celular, então pegou o número. Numa quarta-feira, mandou mensagem: oi, tudo bem? Lembra de mim? É a menina do passeio. Ele demorou um pouco a responder porque estava fora de casa. Então, por volta das 9 horas da noite, ele respondeu dizendo: tudo bem, claro que lembro. Desculpa por não ter respondido mais cedo, estava ocupado. E ali desenvolveram uma longa conversa. Até que o bonito fez uma pergunta que acho que não deveria ter feito: você ainda gosta de mim, Ayla? E ela, muito irritada, disse: o que você acha? Pensa que eu estou conversando com você há 2 semanas, quase te tratando como meu amor, meu anjo lindo, porque, garoto, eu não sou dessas, tipo de menina que gosta de mim e de outro, não. Disse ela com um tom de muita raiva.
E ali ele se surpreendeu com a resposta. No outro dia, numa quinta-feira, ligou por volta das 11h30 da noite para ela, e ela se assustou por não esperar a ligação. Atendeu um pouco desconfiada e com medo dele ter ligado enganado. Oi, tudo bem? Disse ela. Se espantou quando ele respondeu do outro lado, tudo sim. E com você? E aí ela iniciou uma conversa longa, por 1 hora e pouco. Até que ele virou para a jovem e falou: quer namorar comigo? E ela, assustada, surpresa, feliz e muito emocionada, não soube o que responder. E ele a chamou: Aila, está aí? E ela, ainda sem acreditar, disse: sim. E ele então, o que você me diz da pergunta? Aí ela, claro. Claro que eu quero. Disse muito feliz. Ali namoraram por 2 semanas sem se ver novamente. Então seu pai, um dia, questionando ao levá-la para a escola: tá namorando? Ela, sim. E ele nada falou, pelo pai já ter visto ela com outros garotos, e ela não ia querer namoro ou coisa séria. Até que um dia o jovem liga, e o pai atende dizendo: oi, pois não? Quem deseja? E o jovem disse: é o namorado da sua filha, deixa eu falar com ela. E o pai: como assim? E o pai: quero te ver para conversar pessoalmente. O pai, esperando uma atitude do jovem como se não quisesse conhecer a família, se surpreendeu com a resposta: claro, eu também quero conversar e conhecer vocês. Então marcou para o próximo sábado pela manhã. Então levantou cedo, a jovem se arrumou, ficou linda, se maquiou, se perfumou